Então, sem muita enrolação, gente, falar logo sobre o Vasco. Hoje estará acontecendo no CT Moacir Barbosa o último dia de treino desse elenco do Vasco da Gama antes de enfrentar a equipe do São Paulo, né? Não será um jogo fácil, sem dúvida nenhuma, é um jogo muito difícil. São Paulo é uma equipe gigantesca do futebol brasileiro e eu, Lucas, pelo menos, eu trato assim, dessa forma. Camisas pesadas como é a do São Paulo, é a do Corinthians, é a do Palmeiras, é a do Santos, independente do momento, sempre será um jogo grande, tá? Claro, né, um jogo em que o Vasco da Gama, por jogar dentro de São Januário e com a pressão que se há hoje internamente, o Vasco tem, de certa forma, a obrigação de vencer pela grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas não será um jogo fácil, tá, amigo? Será um jogo difícil. Um São Paulo que vem de uma vitória, né, no meio da semana pela Copa Sul-Americana, uma vitória, claro, que dá moral. São Paulo caiu muito de rendimento após a saída do seu antigo técnico, Crespo. Chegada do Roger Machado foi muito conturbada, inclusive no tricolor paulista. São Paulo não vem com moral, São Paulo não está jogando um grande futebol, não é de fato, como se diz no meio, né, um adversário a ser batido. É um adversário que o Vasco da Gama tem totais capacidades de vencer, e vencer sem preocupação. Mas quando se trata de Vasco é aquilo, né? O Vasco, infelizmente, e não é de 2026, não é culpa do Renato, não é culpa do Diniz, é uma... Até utilizando uma expressão, é uma energia que está sobre o Vasco da Gama nesses últimos anos que é uma loucura. O Vasco da Gama é uma equipe que perde para si. Foi assim na Copa do Brasil do ano passado. O Vasco perdeu para ele mesmo. Tinha o Corinthians do outro lado? Tinha. Mas o Vasco da Gama perdeu para ele mesmo naquela final contra o Remo. O Vasco empatou no Mangueirão porque empatou para ele mesmo contra o Coxa, contra o Cruzeiro. É um Vasco que talvez, olhando para o outro lado e se comparando a si mesmo, o pior adversário do Vasco da Gama é o próprio Vasco da Gama. E a gente espera que sábado não possa ser assim. O Vasco tem um aproveitamento bem abaixo, infelizmente, né? E inclusive contra times da parte de cima da tabela. O Vasco da Gama, né, em 11 rodadas até aqui, enfrentou 6 vezes times que estão acima da 12ª posição. Em outras 5 oportunidades, pegou times que estão abaixo da 14ª colocação. E a diferença de aproveitamento é de fato gritante. Dos últimos 7 colocados do Brasileiro, o Vasco já enfrentou 5 deles e não venceu nenhum. O Vasco perdeu para Santos e Mirassol fora de casa. O Vasco contra Remo, Cruzeiro e Chapecoense, que formam, inclusive nesse momento, o Z4 ao lado do Mirassol, teve bem próximo da vitória, mas não conseguiu conquistar os 3 pontos. Então, nos confrontos diretos do Vasco da Gama contra os adversários da parte de baixo da tabela, o Vasco não consegue vencer. Mas olha que loucura, nos confrontos contra times do chamado pelotão de frente, né, da linha de frente, da primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, o resultado do Vasco da Gama ele é muito melhor. O Vasco venceu o líder Palmeiras, o Vasco venceu o 4º atual colocado, que é o Fluminense, o Vasco venceu o Grêmio, que é o 12º colocado. Ou seja, o Vasco da Gama, quando enfrenta os adversários chamados mais difíceis, que conseguem melhor pontuar no Campeonato Brasileiro, o Vasco consegue ter um bom desempenho. E é por isso que eu digo, o problema do Vasco da Gama é o próprio Vasco. Porque o Vasco, quando quer ganhar, parece que vira uma chave lá dentro e os caras ganham. Então, o que está acontecendo? Amigo, eu não consigo te responder, mas essa situação ela precisa ser de fato resolvida o quanto antes, pois é uma grande preocupação. Nesse próximo sábado, o árbitro na beirada de campo será ninguém mais, ninguém menos do que Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Já na partida da semana que vem, a arbitragem também já foi confirmada pela CBF. Ramon Abate Abel, não gosta desse treinador, estará no comando do apito. Então, alô Renato Portaluppi, né? Pelo amor de Deus, faça alguma coisa por esse grupo, por esse elenco e por esse torcedor que sofre tanto. E eu tenho um recado para dar aqui para você, ô Renato. Cara, a situação ela tá meio esquisita pro teu lado. Eu, Lucas, farei de tudo aqui até o final, pelo menos até eu, através de análises, entender que ainda dá para defender, e defenderei você. Eu vou até o final contigo, apertando tua mão, juntinho. Mas, é claro, né, se não tiver resultado, amigo, é difícil. O Vasco vem de resultados bem difíceis, de uma grande estabilidade e preocupa-se para o que vai acontecer nesse próximo sábado. Não que o Renato... E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.